Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é o que é necessário para receber inspirações. Aqui comigo estão a equipe cueca, o Rafa e o Rogério. Fala pessoal, tudo bom? Hoje é a gente, vamos lá. Olá, meu nome é Rogério, sou membro da Rap Science. É isso aí, obrigado pela companhia aí. Vamos ver o que vai dar essa combinação masculina. Sem nenhum elemento feminino para equilibrar esse negócio. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que é necessário para receber inspirações. Esse tema foi extraído do livro As Leis de Aço, o livro de leis do ano de 2020. E agradeço aos ouvintes também, se puderem compartilhar e curtir esse episódio. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos do mestre Yu Hokawa. A gente vai para o primeiro tópico de hoje, que é: se prepare continuamente para os momentos decisivos. O normal seria criar um roteiro, anotar as ideias e preparar um rascunho. No início, eu pensava em fazer isso uma semana ou um dia antes de subir ao palco, ou até mesmo no próprio dia. No entanto, desde a primeira palestra, quando eu perguntava qual seria o assunto ao espírito assessor encarregado de auxiliar aquela apresentação específica que eu decidia previamente quem seria, ele sempre respondia: não pense em nada, apenas suba no palco e as palavras sairão naturalmente. Se você não for capaz de acreditar nem nesta verdade simples, não poderá ser um grande líder religioso. Sempre foi assim. Isso é uma característica assim, impressionante do mestre Hokawa. No começo da Rap Science eu não sabia disso, né? Que o mestre ele chegava no púlpito e falava. Eu fiquei impressionado com isso, porque tem palestra do início que ele fala durante 1h30, às vezes até quase 2 horas. E basicamente é inspiração, ele está falando através de inspirações. Mas como ele comenta, ele não ficava despreparado, chegava lá e começava a falar. Ele estudava continuamente para chegar na hora e conseguir receber as ideias necessárias. E os espíritos guias que orientavam o mestre Hokawa respondiam isso para ele. E era bem rigoroso isso. Se você não for capaz de acreditar nem nesta verdade simples, não poderá ser um grande líder religioso. Então a gente vê o tamanho do rigor que o mestre Hokawa trabalha, como que o trabalho de um líder religioso é rigoroso e ao mesmo tempo a capacidade dele de falar de qualquer tipo de assunto durante 1h30, 2 horas, sem ter nenhum texto de apoio. É algo realmente incrível. É legal de ver isso, até de pensar como uma inspiração, né? Que eu até lembrei um pouco da questão assim de como que é um aluno estudando, por exemplo, né, para uma prova, alguma coisa assim. Que eu acho que o mestre ele fala muito dessa questão assim, tanto de você estar preparado, que chega na hora ele realmente sente que não precisa. É meio que aquela coisa, né? Se você, de repente, você está ali no colégio, na faculdade, você prestou atenção nas aulas, você fez tudo o que tinha que ser feito, quando você vai chegar na época, na semana, um dia antes da prova, não necessariamente você precisa voltar para aquilo. Eu acho que é uma comparação mais ou menos assim, que se você tem um esforço contínuo no seu dia a dia, na hora que você é testado, na hora que você vai para essa aprovação, assim, você realmente não precisa daquele estresse meia hora antes de você subir no palco. É simplesmente assim, você já tem tudo que você precisa com você. E aí é uma mistura de preparação com fé também, né? Dele saber que ele vai chegar lá e vai conseguir mandar super bem, né? A gente estava assim, estudando, né, fazendo o estudo do livro As Leis do Sol, e nos últimos capítulos, né, na última sessão, assim, ele conta assim, como foi a vida do mestre, né? E a vida do mestre, assim, ela era assim, é uma vida normal, né? Ele nasceu numa cidade interior, né? Numa família comum. Só que ele tinha assim um diferencial, né? É que ele era muito esforçado, assim.
Tudo que fazia ele é esforçado. Ele não nasceu assim, o que a gente estudou assim, ele não nasceu já iluminado. Foi um processo, né? Desde a infância, né, no colégio, na faculdade, assim, ele sempre se esforçou. E sempre buscou assim, as respostas, assim, continuamente, sem nunca assim, parar. Assim. E nesse processo que ele abriu o canal e foi capaz de, assim, de se comunicar com o mundo espiritual. Um processo assim lento, gradual, né? Que demandou muito esforço, né? E hoje, assim, ele é capaz de comunicar com qualquer espírito. Mas não foi assim algo assim da noite pro dia. Eu, quando estava no colégio, assim, eu só estudava na véspera da prova. Olha aí, hein? Confissões de Rogério. Né? Eu era assim, era um pouco preguiçoso. Até hoje eu sou um pouco, né? Não, velho. Você é esforçado, que é isso. Mas realmente aí você vê o diferencial de uma pessoa, né? Que é um profeta, né? De uma pessoa comum, né? Ele não tá assim. Tinha muita gente na escola que perguntava, por que eu tenho que estudar isso? É preguiça isso daí, né? Você tá lá, estuda. Um dia vai ser útil, né? Mesmo se não for útil agora, o próprio esforço de querer aprender ou buscar algo, esse esforço em si ele é útil. Tinha um amigo que falava, né? Matemática só precisa de soma, subtração, né? Multiplicação e divisão. Humanas. Aí ele foi fazer engenharia. Ô, louco, velho! Se você for fazer engenharia sobre isso, você não vai assim, você vai ser engenheiro de papel, né? Não vou mostrar nenhuma ponte aqui em Jundiaí, não, velho. Isso aí eu vou bloquear esse cara aí. Então, na verdade, assim, a gente tem que se esforçar, assim, e assim, sem questionar muito. Eu me esforcei, assim, no estudo japonês. Antes de entrar para a Science, eu já estudava japonês. Porque eu era descendente, né? E eu gosto da cultura. Mas tinha vezes que eu me perguntava, né? Eu não vou usar para nada, né? E graças a Deus, sim, graças a eu ter estudado, né? Assim, hoje eu consigo ler alguns livros, ajudar na tradução, né? Então, de repente, acabou sendo útil, né? Porque no dia a dia o japonês você, assim, praticamente não usa, né? Aqui no Brasil. Mas, assim, no final, assim, o esforço que eu tive, assim, acabou servindo para... Sem eu pensar, né? Eu não tinha planejado, eu vou estudar para traduzir. Eu nem conhecia Rap Science quando eu comecei a estudar japonês. E hoje, assim, o esforço, assim, serviu de alguma coisa. Essa parte do esforço é importante. Mesmo o Mestre Okawa, que é um profeta, ele é o Mestre Okawa, a consciência central de Alcantara, ele veio aqui, ele estudou muito. Como o Rogério comentou, ele lia muito na infância, na adolescência, ele passava o tempo todo basicamente estudando e aprendendo. E esse acúmulo que ele comenta não foi só na idade adulta, foi um acúmulo de esforço que veio desde a infância. E tem uma característica que eu acho interessante, que se, por exemplo, uma pessoa não faz esse esforço, os espíritos guias não vão orientar ela. Esse é um ponto interessante. Então não adianta ficar pedindo ideia, pedindo inspiração. Vai lá e bota a mão na massa. E agradece pelo que vier. Basicamente, essa é a postura. No livro As Leis da Sabedoria, o Mestre Okawa fala isso. A melhor maneira de você receber uma inspiração é não depender dela. É você fazer o que você tem que fazer, aprender o que você tem que aprender, estudar, seguir a tua vida. Os espíritos guias vão gostar desse tipo de pessoa. Essa é uma postura importante. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal também, porque eu principalmente quando eu entrei na Rap Science, eu achei que o mestre era, tipo, tudo que ele já escreveu, as palestras, os livros, assim, né, que ele já escreveu, me chamou muita atenção a quantidade mesmo, né, de conteúdo que ele já criou, né, de acho que já tem mais de 2.600 livros hoje em dia, né. E eu imaginava antes até que era justamente assim, que a maior parte disso vinha justamente de inspirações espirituais, de coisas assim que... E aí depois quando eu vi que realmente assim, isso vem por conta do esforço dele, da preparação dele, isso foi uma coisa que, nossa, é uma forma diferente de pensar, não é você ficar parado, esperando, rezando e pensando, joga uma inspiração pra cá. É uma coisa de você se preparar tanto a ponto de que aquilo vai simplesmente transbordar de você e que aí justamente a parte espiritual vai só te ajudar a fazer aquilo ali ficar melhor ainda, andar mais rápido ainda.
mas no fundo o instrumento está sendo você, e não esperando você estar ali vazio e de repente vai cair um negócio totalmente novo para você. É o que o Thomas Edison dizia, né? 99% transpiração, 1% inspiração. Vai ver o que, na hora do palco, é esse 1% aí, que daí vai fazer toda a diferença. Mas você precisa transpirar 99% para ter esse 1% de inspiração. Isso é uma postura interessante de vida. Eu acho que, quer dizer, o mestre está ensinando para a gente a postura que a gente deve ter na nossa vida mesmo. De não esperar as coisas fácil e correr atrás e acreditar que você vai receber a inspiração necessária. Essa é uma postura importante também, não duvidar. Faz e acredita. E aí as consequências vão aparecer daí. A gente vai para o próximo tópico, que é a importância do esforço contínuo para receber inspirações. Todos os dias, por mais de 30 anos, preparo-me para ser capaz de abordar qualquer assunto. E como foi o processo até chegar a essa confiança de que na hora vou ser agraciado por uma força externa, uma força maior? Antes de considerar essa força, na verdade, eu venho atuando na força própria, dedicando-me diariamente por mais de 30 anos, para ser capaz de abordar quaisquer temas. Então, em vez de dizer que não me preparo para a palestra, seria melhor afirmar que estou preparado para realizar uma apresentação sobre qualquer assunto. Isso significa que faço um esforço enorme para chegar a esse nível. Sem dúvida, o esforço que acumulei me deu essa capacidade. Essa parte a gente acabou colocando a carroça na frente dos bois, que a gente já falou no tópico anterior, mas o mestre ele usa o termo, essa parte final eu acho que é bastante importante. O esforço que acumulei me deu essa capacidade. É um esforço acumulado. Não é o esforço de um dia, não é o esforço de 10 meses. É um esforço, ele falou, 30 anos. Eu tenho 30 anos. Ele esforçou a minha vida, é como se fosse minha vida inteira. É muito legal isso, né? De principalmente perceber que toda a missão dele, todo esse conhecimento, todo esse conteúdo é com base assim, em coisas que eu acho que é interessante porque isso mostra que são coisas que a gente pode conseguir fazer também. Isso é um ponto legal. Eu acho que ele não se põe simplesmente numa forma que a gente olha e fala, nossa, só ele consegue, mas eu acho que ele traz muita coisa prática justamente, né, de coisas assim, você quer também chegar lá, quer poder fazer a diferença, quer poder, de repente, ou levar mensagens que vão transformar outras pessoas, ou fazer o seu trabalho de uma forma que impacte o mundo e outras pessoas, então o segredo não é esperar que, sei lá, o mundo espiritual vai te dar o caminho, mas é se preparar todos os dias, porque aí eu achei muito legal de ter essa reflexão, de pensar assim, né, de que o mundo, os espíritos, os guias e tudo mais, eles não vão olhar para você e falar, você é bonitinho, você não sei o que, você é o escolhido para isso. É quase como se eles fossem assim, de tipo, vamos pegar você que está mais preparado, você que está se mostrando ali mais pronto para isso e vamos te usar para ajudar e para realizar a missão. Então mostra que é uma coisa muito humana também, né? Muito real, de coisas que a gente pode fazer aqui, de pôr a mão na massa, de fazer, de pôr em prática tudo, e aí a gente consegue justamente essas inspirações, assim. Assim, com relação assim, à inspiração, né? E o que você tem estudado nos livros, assim, é que na verdade você tem que fazer um esforço contínuo para você estar em sintonia, né? E todos nós, assim, nós temos tendências, assim, nem todas as tendências nossas, elas são boas. A gente tem tendências negativas. E a gente vem justamente para a religião para tentar corrigir nessas tendências. E o que eu percebi, assim, né, nesse tempo que eu estou na Rap Science, para você mudar a sua tendência, você precisa de um esforço, assim, muito grande. É um esforço contínuo muito grande, pode durar anos, assim. Mas é isso que vai fazer, assim, você mudar e sintonizar com algo mais elevado.
Né? Se você tem tendências erradas, por exemplo, se você tem tendência de julgar as pessoas, você não vai sintonizar com o mundo celestial. Porque o mundo celestial é um mundo que olha as pessoas com amor. Julgar é como se fosse um amor que cobra. E para você mudar isso, não é fácil. Você precisa de esforço, de estudo, de reflexão. E às vezes você está estudando e você cai, né? Parece que volta, assim. Você volta você vai no seminário, por exemplo. Aí no dia que você sai, você já está julgando as pessoas. Só que é um esforço contínuo que vai realmente você fazer uma mudança definitiva. Né? E isso que ele fala nos livros. Assim. E ele fez assim, ele desde pequeno vem esforçando para sintonizar com o mundo celestial, né? Buscando assim, tanto o conhecimento mundano quanto o conhecimento assim, mais filosófico, né? Mais, como é que fala? Espiritual, né? Mais espiritual. E aí que ele conseguiu abrir o canal espiritual, né? E acho que tanto na parte assim mundana quanto na parte, né, na parte mais espiritual, exige esforço. Só que na parte espiritual as pessoas não têm muito conhecimento, então elas acham que sim, qualquer fenômeno espiritual que acontece, é intervenção divina, mas não é. Para você estar sintonizado, você precisa fazer um esforço contínuo. Isso é um ponto importante, né, Roger, que você abordou, que no começo o Mestre Okawa fazia mensagem espiritual também. As primeiras mensagens, então tinha o Monge Nichiren, enfim. Na mensagem espiritual do Monge Nichiren tem uma história que o mestre ele recebeu, para publicar o livro, ele recebeu 100 mensagens espirituais. Ele analisou uma por uma e ele viu qual delas tinha influência de demônio, que tinha alguma coisa distorcida. Depois que ele analisou todas, ele falou, não, isso aqui é realmente correto. Aí ele publicou o livro. 100. Se fosse uma por dia, era mais de 3 meses recebendo o mesmo espírito, no caso. Ou algum outro espírito tentando distorcer a palavra. A quantidade mesmo. Tem hora que a gente tem que ter quantidade. E perseverança, como o Rogério comentou. Não é de uma hora para outra. E isso eu acho que é um desafio hoje. Porque a gente vive numa sociedade imediatista. Tudo é na hora. Tudo é rápido. Mas aprimoramento espiritual, ou você receber inspiração, você fazer qualquer coisa na tua vida que é significativa, vai levar tempo. E não é que vai levar tempo a gente ficar sentado. É tempo de muito esforço. Você vai ter que fazer muito esforço por muito tempo. A realidade é essa. Uma coisa que me chamou a atenção demais, assim, essa questão, até da mensagem a primeira que o Rogério leu, da questão, assim, né, que os espíritos guias falavam para ele mesmo, né, de sobe no palco que as palavras vão sair da sua boca, que você não precisa se preparar. Isso assim, quando eu li isso no Leis de Alas pela primeira vez, isso conflitou demais com uma coisa que eu fazia muito, sabe, que eu sempre me considerei um cara super planejador, assim, super de pensar em cada detalhe, em cada passo, em cada coisinha e tudo mais. E às vezes, de uma certa forma, por mais que eu pensasse da forma mais, sei lá, às vezes perfeccionista possível, às vezes isso acaba limitando o potencial que a gente tem até de poder receber essas mensagens, né? De poder receber essa inspiração a mais. Porque se de repente você amarrar demais, se você deixar o negócio extremamente preso ali, às vezes você não cria esse espaço, né, para de repente os espíritos pegarem e te ajudarem a trazer toda a inspiração assim que você precisa. Então, até, por exemplo, nas gravações aqui que a gente faz para o podcast, para mim tem sido um treino, um exercício super legal isso, de a gente tem, né, bastante estudo, bastante preparação que a gente faz, só que a gente não fica amarrado exatamente, tipo, em cada vírgula do que a gente vai falar. A gente tem, justamente assim, muitas vezes a gente nem sabe de onde sai essa história que a gente fala aqui. Assim, a equipe cueca eu não sei de onde saiu. Não tava no roteiro, hein, velho? Eu acho que se a gente fosse parar pra planejar, a gente ia pensar, nossa, acho que não vou falar isso não. Desculpa, eu te interrompi. Não, mas isso é legal, é bem isso mesmo, né? Porque aí são coisas que vêm espontâneas, naturais e que às vezes a gente precisa, né? Que aí às vezes torna o negócio mais contraído, mais humanizado, mais natural, até para quem tá do outro lado ali ter essa mesma sensação, essa coisa de que não é simplesmente tudo amarradinho ali, mas que a gente deixou e que não é só nós três, né? De que às vezes pode realmente ter várias outras forças, espíritos assim ajudando a gente a justamente passar essa mensagem adiante, né? É legal pensar nisso.
Senão a gente fica muito quadrado, fica muito preso e não dá espaço para criatividade ou para espontaneidade mesmo. Isso é um aprendizado grande também. E eu sentia aqui no começo também, quando eu fazia palestra, eu era bem certinho ao roteiro, assim. Claro, sempre preparo o roteiro e tudo, mas hoje eu tenho buscado... Tem muita coisa que eu acabo falando que tá fora, assim, que vem na hora e tem horas que funciona. Às vezes você precisava falar aquilo na hora mesmo. Muitas vezes na nossa vida a gente acaba tendo pensamento também que era necessário naquela hora. E acho que aceitar isso é importante também. Tem coisa que vai sair do roteiro, mas que não necessariamente é ruim. A gente vai ter que analisar, ver se é bom ou ruim. Mas é aquela história, querer lutar sozinho. Querer lutar sozinho não dá certo. A gente tem hora que tem que ter apoio espiritual mesmo e ter muita capacidade para diferenciar se esse apoio espiritual é bom ou ruim. Aí que vem o nosso aprimoramento, que é o que o Mestre Okawa fazia e faz também. Essa distinção. Então é um caminho do meio aí. Não é nem só o espiritual e nem só o esforço. Tem que ter um balanço, moderação entre os dois. Senão também começa a achar que tudo é inspiração. Aí vai pro brejo, né? Tudo é inspiração, tudo é místico. Aí também é problema. Mas é legal que ele mostra justamente essa questão da preparação, né? Do quanto que você precisa estar pronto para isso, né? E que aí você não precisa necessariamente ter todo o caminho traçado, né? Aquela coisa, você não precisa ver a estrada inteira, você precisa ver os próximos metros ali, que às vezes é o suficiente, né? E aí, se você está pronto para isso, a coisa anda de um jeito legal depois. Acho que assim, a mensagem central, assim, é a preparação, assim, contínua, né? Não você chegar a fazer uma palestra e, assim, preparar de última hora. Ou vai fazer uma prova e estuda de última hora. Você tem que ir no dia a dia. O ideal, assim, a prova está longe, então você vai postergando, né? Não vou estudar. Aí quando chegar perto, eu acho que vou começar a estudar. Aí achar que vai cair do céu é meio difícil, né? Na verdade, o ideal é assim, pega um pouco, né? Por dia. Nem que seja um pouco, né? Para estudar, ou, sei lá, qualquer coisa, né? Qualquer tipo de esforço, tanto conhecimento espiritual como conhecimento mundano, né? Fazer esforço contínuo, assim. Mesmo que eu, por exemplo, hoje em dia não tenho nenhuma prova que esteja próximo, mas pega para estudar. Não vai matar, porque é muito... Eu, quando fui fazer monografia, né, eu deixei tudo para a última hora, né? Então, para mim, foi terrível, né? E eu acho que a maioria que sofre por causa da monografia é porque deixa de última hora, né? Mas você vai fazendo uns pouquinhos, não vai ser aquela coisa, aquela tortura, né? Eu também deixei para a última hora. Fiquei 2 semanas varando madrugada, tomando café igual um louco. Porque no terceiro ano da faculdade eu já estava assim, você já tinha que escolher o tema, o orientador. Se eu tivesse desde essa época começado a preparar, não ia chegar no final do ano, assim, no final do curso e ter que correr atrás que nem louco. Isso aí é embaçado, né? Eu preparo contínuo mesmo, né? Outra coisa do preparo contínuo também é que quando a gente vê o projeto verão, né? Come McDonald's o ano inteiro. Aí vai no verão, entra na academia. 3 semanas. Mês antes do carnaval, né? Aí fica bravo que não perde peso, que não sei o que. Você tá louco, velho? Você tem que treinar o ano todo, meu. Acho que em vez de projeto verão tem que ser um projeto de vida, né? Uma coisa que você realmente queira seguir. Projeto caixão. Assim, o conhecimento espiritual, assim, porque assim, a gente está falando de prova, né? De prova ou de apresentação. Mas o conhecimento espiritual, assim, não tem uma... eu vou precisar disso em tal dia. Então a tendência é o pessoal deixar de lado. Né? Você vai postergando. Mas isso é mais importante. Porque para você ter sucesso na vida, né? A gente tem que estar sinalizado com o celestial. Esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo. Porque você fazer mudanças erradas e sintonizando com o seu espírito guardião, aí que sua vida vai seguir para um rumo bom. Só que como é uma coisa que a gente não vê, então a gente vai deixando. E vai se envolvendo no tarefa do dia a dia e assim... E não vai trabalhando espiritual, né? Não estuda, não faz reflexão. Aí só faz reflexão quando a coisa tá feia, né? Só quando xinga alguém, daí faz aquela... Tá feio, tá passando algum problema, aí você começa tem que parar pra pensar. Mas na verdade isso é ruim, né? Tem que chegar a esse ponto, né?
A palavra-chave hoje é esforço contínuo. Mesmo como o Rogério comentou, mesmo que seja um pouco por dia. Mesmo que seja fácil de fazer. Eu acho que o esforço tem essa conotação do que é uma coisa sacrificante. Eu não acho, cara. Eu acho que fazer esforço é bom. E você pode fazer esforço também, ser fácil todo dia um pouco, continuamente. Eu acredito que isso é algo celestial também, porque ficar se esforçando, reclamando, bravo, culpando todo mundo, eu acho que não é um esforço genuíno. É esse esforço de você todo dia batalhar um pouco e ao longo do tempo ir colhendo os frutos daí. As inspirações funcionam dessa maneira. Isso é legal. Você até falou, né, do lance lá do Projeto Verão, até pensei, né, por exemplo, até uma academia mesmo. Não adianta nada você pegar e falar assim, não fiz nada o ano inteiro e eu vou correr atrás do prejuízo em um dia. E aí você querer treinar 10 horas no dia, pegando o máximo de coisa possível, você vai se quebrar no meio e não vai mudar nada. É uma coisa realmente, né, de algo contínuo, se você quer ver uma diferença e tudo mais. E em praticamente tudo da vida é assim também, né? Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, estudar para a prova no último dia só, sendo que se você vai no dia após dia, aquilo fica mais leve e, consequentemente, o resultado melhor. Sim. Se tiver uma prova chegando e botar o projeto verão junto, aí tá na roça, hein, velho? Aí o cara já era. Vai ficar corpo e alma destruído. Bom, então lembrando também que a palavra-chave de hoje é crescimento contínuo. Sempre tá se desenvolvendo e não necessariamente tem que ser algo sacrificante. Pode ser algo bom, algo legal, interessante e fácil. Mas que deve ser feito com constância, algo que seja interessante, enfim. Esse é como o Rogério comentou, a parte celestial, de sintonia celestial, é importante respeitar essas condições. Agradeço ao Rafa e ao Rogério pela companhia, agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Muito obrigado e um abraço. Valeu, gente. Até mais. Obrigado e até a próxima.